Graça e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, meus amados, de estarmos na aula da EBD Online, tá bom? Estamos estudando, assim, a lição desse trimestre que fala sobre o Deus que governa o mundo e guia e cuida da família. Um Deus que governa o mundo e cuida da família. Precisamente estudaremos amanhã a lição de número 12. Estamos no fim já quase desse trimestre. E estudaremos a lição número 12, que amanhã será o dia 22 de setembro de 2024. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal e seja um missionário para levar a palavra de Deus a todos quantos nos seguem nas redes sociais e aqueles que até por alguma curiosidade vai lá e vê. Tá bom, meus irmãos? Então, o nosso canal é pb.presbítero Samuel Nascimento de Melo. Deus abençoe aqueles que já nos seguem, que já nos seguem. Deus abençoe ricamente e poderosamente. A lição é de número 12, como já falei. O tema é o banquete de Esther, denúncia e livramento. Veja que coisa tremenda. Denúncia e livramento. O texto áureo diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo 21 e versículo 1. A verdade prática nos diz assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Nunca se esqueça disso. Isso é uma grande verdade. Amados, a introdução da nossa lição, ela nos diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Aqui houve o primeiro banquete e hoje vamos falar sobre esse segundo banquete. E dentro dessa proposta vamos falar sobre o banquete de Esther, né? Denúncia e livramento. Ela faz uma denúncia em pleno banquete e é algo bem chocante. Desde a lição passada que eu falei para os irmãos, faça-se uma comparação de que você estivesse dentro do coração de Amã, quantas emoções Amã não viveu, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Ele viveu muitas surpresas, o coração dele viveu fatos surpreendentes. E esse aqui é mais um extraordinário. Escute bem, meus amigos, a palavra-chave da nossa lição é denúncia e livramento, não podia ser outra. O primeiro tópico nos diz assim: o banquete e a denúncia. O primeiro subtópico nos diz a instabilidade de Amã. Amã agora está em instabilidade, não está estável, mas está com uma instabilidade. Escute bem, por quê? O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei ordem de enforcamento de Mardoqueu. Só que, para a vergonha dele, quando ele chega no pátio externo, a Bíblia vai dizer que o rei Assuero pergunta quem está lá fora, e um dos eunucos diz que quem está é Amã. E ele manda Amã entrar e pergunta a Amã o que é que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E Amã, obviamente, vai se pronunciar como se ele fosse o homem cuja honra o rei se agrada e vai pedir o cavalo real, a veste real, como já sabemos, que estudamos na lição passada. E não sabia ele que tudo isso era para o maior inimigo dele, que ele ia dizer ao rei para o enforcá-lo, que seria Mardoqueu. E de vez de Mardoqueu ser enforcado, Amã vai com Mardoqueu gritando pelas ruas, veja que vergonha, dizendo que este é o homem cuja honra o rei se agrada. Que humilhação tremenda. Mas o que é que acontece? Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, mas era o que realmente ia acontecer, porque quando ele fala para a mulher, quando ele chega em casa e conta a mulher, a própria mulher já dá a sentença do que vai acontecer com ele, porque se ele já estava caindo pela mão de Mardoqueu, que era judeu,
dirá pelo resto do povo. Sem falar que havia a rainha, que eles não sabiam ainda também que era judia. Então, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther, no capítulo 6, versículo 14. A mãe estava certamente muito perturbada. Olha, no primeiro banquete a mãe estava ansioso e orgulhoso, e falou com a sua mulher, e disse que ia ter um banquete dele com a rainha e o rei. No segundo agora ele já estava perturbado, porque ele sabia que alguma coisa ruim provavelmente aconteceria. Depois daquela vergonha e ato de humilhação de sair gritando pela rua que Mardoqueu era o homem cuja honra o rei se agrada, no qual ele queria enforcá-lo numa forca de 20 metros de altura, a tradução da Bíblia Viva vai dizer, o tradutor, 21 metros, o comentarista aqui vai falar, e segundo a Bíblia de Jimmy Swaggart, a Bíblia explicada vai dizer que 22 metros de altura, independente da altura, é de 20 metros para lá, e era muito alta, considerado uma altura muito alta, porque 20 metros de altura é uma altura considerável para as pessoas verem de longe. Então, provavelmente a intenção dele era essa, era humilhar e destronar Mardoqueu e que todo mundo visse de longe o que ele fez, né? Então a mãe estava certamente muito perturbada e a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Porém, no segundo subtópico vai dizer o banquete do vinho. Olha bem, quando ele fala aqui o banquete do vinho, para o qual Esther convidou Assuero, é chamado de banquete do vinho, está em Esther capítulo 7, versículo 2, o contexto é o reino da Pérsia, minha gente. É bom a gente entender isso, no qual, assim como nos demais reinos pagãos, era um reino pagão, de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Precisa ter cuidado com o excesso do vinho e com o vinho, dependendo das condições também de cada indivíduo. Tem pessoas que ela é tendenciosa, tem pessoas que não, ela bota o vinho na boca e joga fora, tem nojo. Mas tem pessoas que é tendenciosas e já foram pessoas que se embriagaram, que já foram pessoas que viveram numa vida de embriaguez. Então é preciso evitar o máximo. Ainda que existe aquela proposta médica, muitas vezes, porque tem a questão do coração. Há pouco tempo eu falei com um pastor meu, e até fiz essa pergunta: pastor, o senhor está usufruindo dessa situação, de um pouco de vinho depois do jantar? E ele disse que não, preferia não, né? Devido à sua vida passada. Então eu respeito, e é verdade, eu concordo plenamente, e é isso que eu digo. Se alguém é tendencioso a essa questão, então evite o máximo. Por quê? Porque pode ser um ponto fraco da pessoa. Eu particularmente, nunca tomei bebida alcoólica, tá? E tomo um pouco, se for no caso de necessidade por coração, né, devido a algumas situações que já vivenciamos, e há uma necessidade. Mas nunca tomei, nunca desejei. E quando era criança, um vizinho meu me deu um pouco, e eu achei aquilo horrível, horripilante. Não quis nem ver, mas se fosse uma pessoa tendenciosa, poderia ser um passo para uma questão do vício, e é preciso ter cuidado, porque todo vício é pecado, precisa ter muito cuidado, precisa ser tratado, é uma doença, Então a Bíblia vai falar aqui, tá certo, no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 20 ao 27, e do 19 ao 31 vai falar sobre a história de Noé, que plantou uma vinha e depois do dilúvio se embriagou, e aí seus filhos viram ele, a nudez dele, e um dos filhos dele foi falar aos outros dois, os outros dois cobriram, né, e Cã foi imprudente e Noé lançou uma maldição sobre ele. Então tudo isso aconteceu devido ao desastrosa embriaguez de Noé. Então precisa ter muito cuidado, né? Noé é um homem que foi visto como um dos 3 homens mais justos da terra, mas infelizmente caiu nessa cilada da bebedice e foi um prejuízo, porque aí ele teve que amaldiçoar um dos seus filhos, e um dos seus filhos foi amaldiçoado, e isso trouxe consequências horríveis na família. Porque quando acontece alguém com um parente nosso, toda a família sofre. Então, escuta bem, para a gente ganhar tempo aqui, eu sei que o assunto é um assunto longo e importante.
Havia expressa proibição para os sacerdotes. A gente vai ver isso em Levíticos, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Os sacerdotes eram proibidos de beber bebida forte, beber vinho. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano. O sacerdote fazia parte do grupo que é santo. O profano era pagão, ele bebia vinho, ele se embriagava, ele se prostituía, e assim por diante. Conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal, a abstinência total do vinho era condições para o voto do nazireado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Eu achei interessante essa passagem, vou abrir para lê-la com vocês. Vou ler ela com vocês. No capítulo 6 de Números, e o verso, a partir do verso número 2 ao verso 4, diz assim: fala aos filhos de Israel. E falou o Senhor Deus, no versículo 1, a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar ao Senhor de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, álcool, em outras palavras. Nem beberás nem beberás de uvas. Temos que aí, nessa questão, também vai se embriagar, né? Nem uvas frescas, nem secas comerá. Escuta bem, versículo 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Tá bom? Então foi essa a recomendação para o nazireu, Samuel, Sansão e outros que fizeram o voto do nazireado, tá bom? Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas. Lembra dos recabitas? Que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Onde é que está essa história? Jeremias, profeta chorão. No livro do profeta chorão, Jeremias, profeta que foi para o calabouço, que evangelizou, pregou 40 anos e não ganhou ninguém para Jesus no seu ministério, mas depois de morto, a profecia que ele tinha pronunciado se cumpriu nitidamente e as pessoas começaram a acreditar. Então, escuta bem, Jeremias capítulo 35, a partir do verso de número 6 ao 19, nos diz assim, é um pouco longa a leitura, mas eu vou rapidamente fazer. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filhos de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho nem todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando vós, não me ouviste? Não me ouviste.
E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Escuta bem. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, e que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Vê, enquanto os filhos de Recabe obedeceu o mandamento de seu pai de não beber vinho nem bebida forte, nessa questão aqui o povo desobedeceu ao Senhor. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Então, queridos, o que acontece? Versículo 19 ainda para encerrar. Versículo 18 e 19. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Visto que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Deus deu, aleluia, glória ao nome de Jesus, uma recompensa aos recabitas por serem fiel na promessa de não beber vinho, ouvindo o mandamento do seu pai. Amém? Deus é muito fiel, Jonadab, tá bom? Ouvindo o mandamento do seu pai, uma ordem do seu pai. Escuta bem, enquanto os israelitas estavam desobedecendo a ordem de Deus. Então, no Novo Testamento, o ensino é: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, ou seja, não seja dominado pelo vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, tá bom? Seja submisso ao Espírito Santo e não seja embriagado pelo vinho que há contenda. Devemos fugir de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22, 1 Coríntios 6 e 10, 1 Pedro 1, 15 e assim por diante. Qual é a tua petição? Terceiro subtópico. Já estou aqui. Terceiro subtópico do primeiro ponto. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. Veja que coisa maravilhosa. Desde o primeiro banquete lá, que ele estava curioso para saber o que estava importunando a rainha. O fato de Esté comparecer em sua presença correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto aos que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave, e era verdade, estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição? Assuero vai dizer: rainha Esté, qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Escute bem, Assuero tinha 127 províncias. Se Esté fosse interesseira e tivesse essa mentalidade das mulheres de hoje do século XXI, será que ela não desistia do pedido para salvar os judeus e perderia metade do reino de Assuero, e com a metade do reino dele ela pudesse intervir de certa forma? Ou não? Aí é um caso a se pensar. Mas será que pessoas da nossa geração hoje não teriam esse sentimento? Faça as contas, 127 províncias, metade disso dá mais de 50 províncias. Tá bom? Dá mais de 53 províncias e meio. Tá bom? Mas ela ficou firme na sua petição. Ela tinha jejuado para isso, tinha orado para isso. Ela era uma mulher de Deus, era uma mulher sábia, inteligente. Uma mulher que não tinha interesses próprios, mas ela pensava também em Mardoqueu, pensava no seu povo, e a gente vai ver isso na continuidade da lição. Qual é a tua petição, rainha, né? E qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino dará. Este é capítulo 7, versículo 2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Escuta bem. Estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus,
e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte, decidida, denunciando o mal a Amã. A gente vai ver isso no capítulo 7, versículo 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura, conforme Provérbios 31, versículo 26, que vai falar da mulher virtuosa, tá? No segundo tópico da nossa lição vai dizer a fúria do rei contra a injustiça. Aí agora vem a revelação do que Esther realmente estava desejando do rei Assuero. Escuta bem que coisa tremenda agora vai acontecer. Segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro subtópico do segundo ponto, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido, o que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, que o rei não estava sabendo disso. Os judeus, então olha, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para os destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que ele mesmo tinha feito com Amã, que visava o extermínio de toda uma raça. Escuta bem, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum naquela época. Esther até chega a dizer, se fôssemos vendidos como escravo, eu e meu povo, eu iria. Mas a coisa é mais séria do que isso. Ou seja, tramaram a minha morte, a morte do meu povo, ó rei. E ela foi sábia em suas palavras, porque ela não acusou o rei em momento algum de ter feito isso. Amém? Escuta bem, segundo o subtópico do segundo ponto. Quem fez isso? O rei pergunta. A pergunta de Assuero pode parecer estranha, porque ele mesmo tinha feito isso junto com o Amã. Só que ele não sabia que Esther era judia, tá? Ele não sabia do problema de Amã com Mardoqueu, o problema pessoal. E isso foram as imprudências da parte do rei. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Foi ele mesmo que assinou, minha gente. Acredito que ele esqueceu de certa forma, ou na verdade se fez de bobo. Mas depois ele entendeu a proposta. Todavia não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Isso é importante lembrar que, trazendo para a questão prática, né? Para uma aplicação prática disso aqui, muitas vezes acontece coisa conosco que a gente pensa que o nosso superior, que é superior do outro, sabe do que está acontecendo. E ele não sabe. O superior daquele que é nosso superior não está sabendo muitas vezes de nada. E muitas vezes até está sabendo, mas não sabe qual é o interesse, não sabe qual é a questão, se há uma questão pessoal naquilo, não sabe se há um problema maior, tá? Não sabe se há uma consequência mais grave. Não sabe, tá? Ninguém tem bola de cristal para saber de tudo, tá bom? Por isso que é importante informar com sabedoria na hora certa, assim como Esther fez. Então, se fosse isso, Esther disse que não incomodaria ela se fosse para ser vendida como escrava, mas ser morta, né? Junto com todo o seu povo, por uma questão até pessoal, sabe? Então, segundo subtópico, quem fez isso, né? A pergunta do rei, e assim vai. Todavia, não se pode... Então, às vezes até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era, escuta bem, de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Detalhe, vamos ver aqui por quê. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Você lembra que quando Esther casou-se com Assuero, Mardoqueu orientou Esther a não dizer que era judia. Veja que coisa interessante desse lance, né? Dessa história que vai se dando e vai se desenrolando ao longo das lições, e a gente vai aprendendo tanta coisa com essa história, né? De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Foi dado muito poder a Amã.
Amã se tornou o braço direito do rei. Então ele achou no fôlego. Você vê que antes mesmo dele falar com o rei para mandar Mardoqueu para a forca, ele já construiu a forca próximo à casa dele. Quem sabe no estúdio de todos os vizinhos deles estudar, de todos os vizinhos dele presenciar a morte do seu inimigo numa forca de 22 metros de altura aproximadamente. Então, escuta bem, mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Então, Amã foi longe demais. Escuta bem, minha gente, presta bem atenção, porque eu não vou me alongar muito nessa aula. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite, tá? E não abusar de direitos ou medir força. No estilo ou eu ou ela, ou ele ou eu, né? Fazer isso é atrair um mal para si mesmo em um efeito bumerangue. Vai e volta, né? A coisa vai e volta, vai e vem. Como aconteceu com Amã. Terceiro subtópico, a terrível reação do rei. Qual foi a reação do rei diante dessa revelação de Esther? Né? É provável que a consciência do Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de sua rainha, olha lá. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, tá? Escuta bem. É esse mau Amã. Esther 7:6. Deus nos capacita no momento certo e ergue a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Escuta bem. Soube agir na hora certa, eu diria que no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa, que era o rei, e diante do próprio inimigo que estava ali, o algoz. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Ele ficou furioso, minha gente. Com a revelação dessa, quem não ficaria? Qual rei não ficaria? Então, escuta bem. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar, né, no leito da rainha, nos pés da rainha, para pedir misericórdia. Mas foi pior para ele. Olha bem. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim, né? Do jardim, voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar. Você está querendo agora desonrar minha mulher na minha frente? Você está querendo o quê? Você está abusando da minha mulher na minha frente? Que tipo de personagem é você? De camarada é você? Qual é o seu caráter? Você é um mau caráter? Está querendo agora abusar da minha própria rainha, da minha esposa? Então a coisa ficou feia para Amã. Então escuta bem, terceiro tópico para a gente encerrar. O grande livramento. A história da forca chegou ao palácio, o primeiro subtópico do terceiro ponto. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbio 22 vai falar sobre isso. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, olha bem, seus servos cobriram o rosto de Amã, ou seja, colocaram um capu nele, né, na cabeça, um saco, alguma coisa desse tipo, de Amã. A história da forca, tá? Seus servos cobriram o rosto de Amã, a história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. A Bíblia vai dizer que nada fica oculto que não seja revelado. Um dos eunucos, chamado Rabona, sabia até o tamanho, não era 50 côvados de altura a forca tinha, cerca de 22 metros de altura. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Ela vai dizer aqui 22 metros, eu tinha me enganado,
e a Bíblia de Jim Swagger vai falar 23 metros. E a tradução da Bíblia Viva vai dizer 21 metros. Mas contanto que a forca foi de mais de 20 metros, aproximadamente, tá? 50 côvados de altura. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Escuta bem, outra coisa. Quando ele lança essa forca aí, alguns estudiosos, provavelmente sim. E aqui tem um detalhe interessante. Quando a gente fala desse tamanho 21, 22 ou 23 metros, é porque um côvado era contado do dedão aqui para o cotovelo, 45 centímetros. No livro de Ezequiel já é contado 52 centímetros. E no dicionário Aurélio Nosso é contado 66 centímetros. Mas tudo indica que está dentro da proposta do 45 centímetros, que era o mais justo, dentro já da questão do tempo da época que foi escrito o livro de Esther, tá? Que é anterior a alguns. Segundo subtópico, os ventos mudaram até aquele dia, a exceção de Mardoqueu. Todos os servos, com exceção de Mardoqueu, todos os servos da Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Olha bem, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando o Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambiente de poder, vale lembrar isso, às vezes impera um certo de sistema de conveniência, ou seja, muda-se de lado com muita facilidade. Conforme a música, as pessoas mudam do lado. Esse Rabona aqui, ninguém sabe, mas os comentaristas vão dizer, quem sabe foi um dos servos que estava cobrando que Mardoqueu se inclinasse diante de Amã, já que ele sabe de toda a situação. Né? Então vamos lá. Talvez Rabona até tenha feito parte do grupo, né? O comentarista vai dizer que denunciou Mardoqueu. Não é uma certeza. É uma inferência aqui do comentarista. Mas quem sabe? Não fica descartado a ideia. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior, porque Amã era superior de todos eles. Amém? Ele não apenas informou o rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que eu falara para bem com o rei. Aquele que falara para bem do rei, né, que era Amã, a insinuação foi explícita e o rei logo acatou a insinuação. Então veja a explosão de emoção que vive esse coração de Amã, né, devido aos acontecimentos. E agora a história vai dizer que ele foi enforcado na forca que ia ser de Mardoqueu. O salmista vai dizer que eles armaram redes à beira do nosso caminho e eles mesmos caíram nela. O salmista vai dizer que um abismo leva a outro abismo. Que pena que a gente não tem mais tempo para estar aqui passando para vocês mais alguma situação, tá? Devido ao meu corre-corre aqui. Mas que Deus abençoe e nos ajude a dizer uma aula abençoadora amanhã. Essa aula é espetacular. Tá? E alguns estudiosos, alguns estudos extra-bíblicos vai dizer que morreu não só Amã naquela forca, mas morreu sua mulher Zeres, morreu outros que estavam próximos e morreu seus 10 filhos naquela forca. E alguns outros vão dizer que até mesmo mais 13 concubinas de Amã. Então que Deus os abençoe, que Deus os guarde livre de todo mal. Escute, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Multiplique esse vídeo e seja um missionário. Inscreva-se em nosso canal. pb.samuel Nascimento de Melo. Pai, queremos te agradecer por esse momento, por cada vida que nos escuta, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.